Se tem um assunto que praticamente está em todas as provas de todos os vestibulares, esse assunto é resistores. Principalmente quando se fala de Enem. Por isso, se você precisa revisar ou reforçar este assunto, esta aula é para você. Já vai acessando o material que está aqui na descrição do vídeo, vai clicando no gostei. Se você não é inscrito ainda, se inscreve nesse nosso canal, ativa o sininho para que aulas como essa possam chegar até você. Então vamos embora no vídeo, porque eu separei em duas partes. Essa primeira parte a gente vai trabalhar conceitos importantes de resistores e a associação em série. E na segunda parte, a associação em paralelo e um exemplo clássico de uma questão que é muito difícil para os outros, mas para você vai ficar muito fácil. Vem-se embora, se liga no vídeo. Galera, nós nesse momento vamos falar de um assunto que é muito, mas muito importante para a prova dos vestibulares, principalmente também para a prova do Enem. O assunto é resistores, simplesmente o assunto mais que cobrado, né? Que mais foi cobrado da prova do Enem. Se tem um assunto na física que você não pode ir para a prova sem saber, é o de hoje. Não pode. Porque resistor, desde que o Enem foi fundado, praticamente todos os anos estava lá. Então você precisa dominar muito bem esse assunto. Aqui, nesta aula, eu vou trabalhar os principais conceitos de resistores para vocês. Aquilo que o aluno não pode ir para a prova sem dominar. É claro que existem alguns detalhes a mais, alguns aprofundamentos que você pode, obviamente, no pós-aula estudar. Mas neste momento, o meu objetivo é repassar esses pontos mais importantes para vocês. O que são resistores? Como é que calculam a resistência equivalente? Como é que calcula a potência de um resistor? Tudo isso é o que a gente vai trabalhar na aula de agora. Então, com as anotações, nós vamos falar sobre resistores. Conforme a gente combinou, vamos falar do assunto resistores. E a primeira coisa é o que são resistores. Ponto número 1. O que são resistores? O que são resistores? Resistores, galera, são equipamentos como esse daqui, ó. Eu vou te mostrar uma imagem de resistor. Olha ele aqui. Isso são resistores. Olha que símbolozinho. Isso aqui, na verdade, é como se fosse uma imagem real de um resistor. Ele é assim mesmo na prática. Eu vou te mostrar agora fotos verdadeiras de resistores. Em circuitos elétricos, nós temos esses equipamentozinhos aqui. Veja que, a depender da cor dos resistores, a gente pode combinar resistências diferentes. Mas aí vem a pergunta, por que eles existem? Para que servem esses resistores? Os resistores são equipamentos que servem para transformar toda a energia elétrica em energia térmica. Então vamos anotar aqui comigo, olha só. Resistores são equipamentos que transformam toda a energia elétrica, equipamentos que transformam basicamente toda energia elétrica que possui em energia térmica. Então, transforma energia elétrica em energia térmica. A gente chama isso de efeito Joule. Só que, além disso, no momento que ele transforma energia elétrica em energia térmica, existe uma consequência secundária, que é o que, professor? O controle da corrente elétrica no circuito. Mas o objetivo principal dele é esse, é transformar a energia elétrica em energia térmica. Exemplo, o chuveiro elétrico, ele transforma a eletricidade em calor. Portanto, o chuveiro elétrico é um resistor. Ele é feito para fazer isso. O ferro de passar também é um resistor, porque ele transforma a energia elétrica que chega nele em calor. Então, ele é um resistor. Mas esses equipamentos aqui, embora façam isso, o objetivo principal deles não é esse. O objetivo principal é o controle da corrente elétrica. Por exemplo, imagine um ventilador. Eu não sei se meu desenho vai ficar coerente, mas olha só, imagine aqui um ventilador. Vou tentar fazer um ventiladorzinho. Meu Deus, será para ser um ventilador? Então aqui tem um ventilador, certo? Beleza. Aí esse ventilador, minha gente,
Tá bonito, não tá? Esse ventilador aqui, ó, se eu ligar direto o motor do ventilador na tomada, no positivo e no negativo, esse cara vai ficar bem forte. O mais forte possível. Para que isto não aconteça o tempo inteiro, porque nem sempre a gente quer o ventilador muito forte, aí a gente usa uma associação de resistores para diminuir o valor da corrente. Com isso a gente aumenta o valor da resistência. Tipo assim, aqui está o motor do ventilador. Fazer um círculo para representar o nosso motor do ventilador. Se a gente ligar diretamente na tomada, no polo positivo e no polo negativo, esse motor vai ficar muito forte. Vai ventilar no mais forte possível. Só que antes disso nós podemos fazer uma técnicazinha. Qual que é a técnica? A gente pode cortar aqui. A gente pode fazer um resistor aqui. Olha, esse símbolo é o símbolo de resistor, tá? Outro resistor aqui e pronto. Aí olha só o que é que vai fazer. Esse cursor aqui, ó, ele pode ficar girando. Por exemplo, digamos que eu pegue esse cursor e ligue nessa posição aqui, ó. Nessa posição aqui. Nessa posição, eu estou percebendo que a corrente elétrica tem que passar por esses dois resistores. Ou eu poderia simplesmente ligar esse cursor nessa posição aqui, ó. Nessa posição aqui, ó. Ou eu poderia ligar esse cursor nessa outra posição aqui, ó. Veja, olha as posições distintas. Poderia ser nessa posição 1, nessa posição 2, nessa posição 3 ou nessa posição aqui, que eu vou chamar de posição 0. Se ele colocar nessa posição 0, não tem passagem de corrente elétrica. Como é que a corrente elétrica vai fechar o caminho? Não vai. Mas se eu colocar nessa posição 3 aqui, ó, a resistência elétrica vai ser uma resistência relativamente alta, porque vai passar por dois resistores. E se a resistência aumenta, a corrente diminui. Consequentemente, ele fica mais fraco. Então, ligar na posição 3 quer dizer que ele vai ficar bem fraco o ventilador. Se eu coloco, por exemplo, na posição 2, o ventilador já vai ficar um pouco mais forte, velocidade média. Se eu colocar nessa posição aqui 1, ele vai ficar muito forte. Por quê? Porque não passou por essas resistências adicionais. Então é como se eu tivesse ligado o motor diretamente na tomada, sem passar por aquele botãozinho que tem no ventilador. Tá ligado? Aquele botão que controla a velocidade do vento? Dentro daquele botão tem resistores. E são aqueles resistores que controlam a passagem de corrente elétrica. Quanto mais resistores eu coloco, menor a corrente elétrica. Pronto. Eu consegui agora provar um pouquinho da importância do uso de resistores no nosso cotidiano. Mas não tem só este caso, tem vários. Quando a gente controla, por exemplo, o volume de um som, você está lá ouvindo um sonzinho, aí você aumentou o volume, diminuiu o volume. Aquele aumento ou diminuição de volume se dá pelo controle de resistências que se oferece no circuito. Quando você quer o volume mais forte, você diminui a resistência para aumentar a corrente. Do mesmo modo, quando a gente quer tomar um banho quente ou um banho frio, o controle desse banho quente ou desse banho frio se dá por resistências. Se a gente quer um banho quente, a gente quer que tenha muita corrente. Por isso, colocamos menos resistência no chuveiro. Do mesmo modo, se a gente quer um banho frio, né, a gente vai fazer o quê? Diminuir a corrente. Aí aumenta a resistência. Bom, esse é o motivo pelo qual a gente usa muitos resistores no cotidiano. Mas agora a gente vai entender algumas outras importâncias, né, de resistores. Esse daqui, ó, é o que é o resistor. Neste próximo tópico, tópico 2, agora, a gente vai falar como se representa resistores, tá bom? Então, tópico 2, qual é a representação de um resistor? Como que a gente representação de resistores. A gente representa resistores por esse símbolo aqui, ó. Ou vai ser assim, esse zigue-zaguezinho aqui, ou o resistor vai ser representado desse jeito aqui, ó, esse retângulo, tá bem, gente? Então, nas questões vocês vão encontrar ou desse jeito ou desse jeito, tá bom? Então, esse símbolo é simplesmente o símbolo mais importante da prova dos vestibulares, principalmente se você estiver falando do vestibular Enem, precisa dominar muito este símbolo aqui, que é o símbolo de resistência. Outro tópico importante de resistores é falar da resistência elétrica, né? Então, tópico 3,
Como calcular a resistência elétrica? Como calcular a resistência elétrica do resistor. Para um resistor ôhmico, o que é um resistor ôhmico? É um resistor que tem resistência constante. Então vamos botar aqui a observação. Ó. Observação. Para um resistor ôhmico, por que, professor, se chama ôhmico, hein? Porque obedece à lei de Ohm. Para um resistor ôhmico, que obedece à lei de Ohm, nós sabemos que a resistência dele é sempre um valor constante. Constante. E como é que é a lei de Ohm, prof? A primeira lei de Ohm diz que a resistência é a razão da DDP pela corrente. Então, primeira formulazinha aqui, ó. A resistência é a razão da DDP, que é a diferença de potencial, vou escrever isso, pela corrente. Então, olha só, esse U aqui, ó, é a nossa DDP. O que é DDP, professor? Diferença de potencial. No popular, também chamado de voltagem. É assim que a gente calcula, tá bom? Esse I é a corrente elétrica. Esse I é a corrente elétrica. Essa corrente elétrica, ela é medida em amperes. No sistema internacional é medida em amperes. E esse R é a minha resistência. Então é assim que a gente calcula a resistência do resistor. Atenção para essa fórmula. Nunca esqueça dela. A unidade de medida de resistor é Ohm, tá bom? Nunca esqueça dessa fórmula. Ela é muito, mas não é pouco não. Ela é muito importante, minha gente. Você não pode ir para a prova de nenhum vestibular sem saber essa fórmula. Senão vai errar muitas questões, tá ligado? Então é ir para a prova sabendo que vai perder questão. Você não vai fazer isso. Então tem que dominar muito bem essa fórmula aqui. Resistência é a razão da DDP pela corrente elétrica. Tópico 4 de resistor. Como calcular a potência elétrica? Ó. Como calcular a potência elétrica. Como eu disse para vocês logo no começo, o resistor ele é feito para transformar toda a energia elétrica que chega em energia térmica. E isso é o quê? É uma forma de dissipação, entre aspas, perda. Então, por que eu estou falando isso? Porque não há diferença para resistor entre potência total, potência útil e potência dissipada. Para o resistor, toda potência é dissipada. É até pleonasmo, é até redundante, é até desnecessário dizer assim, a potência dissipada do resistor. Não precisa, porque o resistor só faz dissipar mesmo. Dissipar é sinônimo de desperdiçar. Então o resistor só faz dissipar. E como é que calcula então essa potência dissipada do resistor? A potência dissipada do resistor tem 3 maneiras. Primeira maneira, π é I vezes U, I é a corrente, U é DDP. Já eu escrevo. Aliás, a gente já escreveu aqui, né? U é DDP, I é a corrente. Então a potência dissipada pode ser π. Pode ser também R vezes I quadrado, R vezes I ao quadrado, ou pode ser também U quadrado sobre R. Qual a diferença, professor? Nenhuma, dá no mesmo. Oxi, então vou ficar só com uma. Fique. Só que às vezes nas questões, você ter essa diversidade de fórmulas facilita para você não ter que arrodear o trabalho, entendeu? Arrodear o processo. Então decore as 3 mesmo. Π, RI quadrado, U quadrado sobre R, tá bom? Tem até um macetezinho, né? Uma musiquinha que é assim, ó. A potência é o trabalho sobre o tempo. A potência é o quadrado sobre R. Com o a gente ri. Com o P ao quadrado. A potência é um cara engraçado. Piu. Tá bom? Então isso aqui é muito importante você ir para a prova sabendo essas fórmulas aqui, ó. A potência é o trabalho sobre tempo. A potência é o quadrado sobre R. Com o a gente ri. Com o P ao quadrado. A potência é um cara engraçado. Piu. Tá bom? Beleza. Então assim calcula a potência no resistor. E agora, tópico 5. Muito importante. Que não é importante para mim, né? Tópico 5, ó. Associação de resistores. Associação de resistores. Quando eu falei do exemplo do ventilador,
Eu mostrei para vocês uma associação de maneira implícita. Eu juntei esse resistor com esse para dar uma resistência resultante maior. Então, quando eu fiz isso, eu fiz uma associação de resistores. Neste caso, especificamente, uma associação em série. Mas não tem só esse tipo. Uma associação de resistor é uma maneira que você tem de substituir os resistores por um único resistor. Então, veja bem, são basicamente dois tipos de associação de resistores. Primeiro tipo, 5.1, associação em série. Como é que fica uma associação de resistores em série? Vamos lá. Para a gente fazer uma associação de resistores em série, a gente vai pegar um resistor aqui, colocar ao lado do outro e depois colocar ao lado do outro aqui. Então agora, esses três resistores, eles estão associados em série. Aqui nós temos resistor R1, resistor R2, resistor R3. O que eu posso falar aqui dessa associação? Quais características elas possuem? Vale lembrar que é provável que na hora da prova a associação também possa existir entre lâmpadas. E normalmente são lâmpadas incandescentes, que é um caso de resistores. Então pode ser que ele coloque uma lâmpadazinha aqui, tá? Uma lâmpadazinha aqui. Ao lado dessa lâmpada, mais outra lâmpada, só para você ver a semelhança que existe entre eles. E outra lâmpada aqui. E aqui eles também vou colocar associado em série. Aqui tem uma, aí pega um fio, liga daqui para cá, pega um fio, liga daqui para cá. Então aqui essas três lâmpadas estão associadas também em série com uma bateria, por exemplo. Então aqui eles estão associados, minha gente, em série. A propósito, a lâmpada ela tem esse pinozinho aqui embaixo e essa rosca. O pino é um polo, a rosca é outra. Então você tem que colocar um polo no pininho aqui e outro polo na rosca, tá certo? Agora tá estranho. Mas é assim, senão a lâmpada não acende. Então tem que na lâmpada tem que alimentar cada terminalzinho separadamente. Por exemplo, aqui tá a lâmpada. Vou tentar desenhar aqui direitinho, ó. E aí você tem esse pinozinho aqui, ó. Então aqui tem a bateria. Não importa se você vai colocar positivo na rosca ou negativo no pino. Ou se você vai fazer o contrário. Se você vai colocar positivo no pino, negativo na rosca. Não importa. O que importa é que você precisa separar. Aí neste caso a lâmpada acende, tá bom, minha gente? Se colocar os dois terminais juntos, isso aqui não vai acender não, vai causar um curto, tá? Colocar os... Inclusive isso já caiu no Enem, tá? Se colocar os dois aqui, também não acende não. Então tem que ser separadamente. Muito bem. Então na associação em série, que é este caso aqui que eu acabei de colocar, deixa eu apagar essas lâmpadas, depois eu posso até colocar de novo, mas por enquanto eu quero me concentrar nisso aqui, ó. Na associação em série, a corrente elétrica que passa por este elemento tem que ser a mesma corrente que passa por todos os elementos. Então não importa qual é essa corrente, vou chamar de I1. Mas eu sei que essa corrente I1 é a mesma do I2, que vai ser a mesma do I3. Então, na associação em série, todos os elementos é percorrido pela mesma corrente. Vamos anotar isso? Isso aqui é muito importante. Então, letra A. A corrente elétrica nessa associação. A corrente elétrica nessa associação, ela é a mesma. Então, a corrente total vai ser a soma do... Perdão, vai ser igual I1, que é igual ao I2, que é igual ao I3. Então, a corrente elétrica é a mesma para todos os elementos. Então, todo mundo é percorrido pela mesma corrente elétrica na associação em série. Agora, a diferença de potencial, a famosa DDP, não. Porque a DDP, que é daqui para cá, não é a mesma DDP desse cara. Veja que esse cara só está daqui para cá. Então, quem é DDP do 1? É esse potencial menos esse potencial. E quem é DDP do 2? Esse potencial menos esse potencial. E quem é DDP do 3? Esse potencial menos esse potencial. Então a DDP total é a soma de todos os elementos. Então a DDP total é a soma. Sendo assim, olha só. A DDP entre os pontos A e B vai ser igual a DDP do elemento 1 somado com a DDP do elemento 2 somado com a DDP do elemento 3.
Então veja, na associação em série, todo mundo tem a mesma corrente. E a DDP é a soma. E com relação à resistência equivalente? A resistência equivalente é o resistor que substitui todos os outros. Quanto seria o resistor que substituiria todos os outros resistores? Tem até como a gente demonstrar, mas não acho viável nesse caso. A resistência equivalente também é a soma. R1 mais R2 mais R3. Então, se a gente quiser trocar esses três resistores por um único resistor, é só você somar os valores para descobrir quanto seria esse resistor equivalente. Por exemplo, digamos que aqui seja 2, aqui seja 3 e aqui seja 2. Então você vai somar 2 mais 3 mais 2 para descobrir que um único resistor de resistência 7, que é a soma de todo mundo ali, substituiria esses três. Tá bom? Observação importante. Observação importante. Né? Observações, na verdade. Observação 1. Os elementos aqui, ó, eles são dependentes. Os elementos são dependentes. O que significa dizer isso? Os elementos são dependentes. Significa dizer que se eu tirar um dos elementos, os outros vão parar de funcionar. Como assim, prof? Da seguinte forma. Imagine que sejam lâmpadas. Então eu vou desenhar aqui minhas lâmpadas. Aqui tem uma lâmpadazinha, bonitinha, bonitinha. Essa lâmpada não está ligada a ninguém. Portanto, ela ainda não está acesa. Tá bonita minha lâmpada? Tá nada. Vamos ajeitar aqui, ó. Essa lâmpada aqui não está ligada a canto nenhum. Então ela está apagada. Então eu vou pegar três lâmpadas iguais a essa. Lâmpada 1, lâmpada 2, lâmpada 3. Aí eu vou ligar essas lâmpadas numa pilha. Pilha bem forte, né? Porque para ligar três lâmpadas é só um esqueminha para representar uma bateria. Aí lembra do esquema? Ó, a rosca num terminal, o pino no outro terminal. Aí você liga aqui, ó, pino na rosca, pino na rosca. Agora, minha gente, as lâmpadas vão acender. Acendeu essa, acendeu essa, acendeu essa. Top! Funcionou as três. Só que se você tirar um dos elementos, se você, por algum motivo, retirar a lâmpada do meio, por exemplo, como, professor, eu vou tirar? Digamos que a lâmpada queimou, porque é possível, né? Esse filamento aqui derreteu, esse filamento aqui do meio derreteu, que é assim que queima a lâmpada, esse filamento que derrete, via de regra. Aí, automaticamente, essa lâmpada apagou. E as outras, hein, professor? Vai continuar acesa? Não! Essa apaga, e essa também. Ô, professor, eu achava que essa ficava acesa ainda, ó. Por quê? Porque essa lâmpada, a corrente já vai chegar primeiro nessa. Não, apaga todo mundo. Não funciona ninguém. Mesma coisa se eu tivesse cortado o fio aqui, ó. Se eu cortar o fio aqui, aí que apaga mesmo, né? Por quê? Porque a corrente não pode continuar. Então, os elementos são todos dependentes. Qualquer um que eu tirar, todos se apagam. Todos os elementos são dependentes um do outro. Tá bom? Segunda observação, observação 2. Quanto maior o número de elementos, observação 2. Quanto maior o número de elementos, maior a resistência equivalente, maior a resistência equivalente e menor equivalente e menor a corrente total do circuito. Menor a corrente total do circuito. Vou explicar isso para vocês agora. Como assim, professor? Então vamos pegar aqui a minha situação anterior, onde eu tinha 3 lâmpadas. Digamos que eu adicione mais uma lâmpada associada em série. Como assim? Eu tinha 3 e agora eu vou colocar uma quarta lâmpada aqui em série. Vai ficar assim, repare, viu? Vou pegar aqui assim, ó. Aí esse fio vai ter que sair daqui, né? Obviamente, né? E esse fio vai ter que se conectar aqui, nessa quarta lâmpada. O que eu quero dizer é que aqui o brilho estava bem forte e daqui para cá o brilho ficou o quê? Mais fraco. Então aqui eles brilham muito mais do que aqui. Porque quanto mais elementos, a resistência equivalente do circuito vai aumentando. Quanto que era a resistência aqui? R
mais R, mais R. 3 R's. E quanto que é a resistência no caso 2? R, mais R, mais R, mais R, 4R. Se a resistência total aumentou, é porque a corrente vai diminuir. Então, quanto mais elementos, menor a corrente. É claro que o inverso também acontece, né? Se eu tirar e fizer um curto-circuito, professor, o que é curto-circuito? É explodir as coisas? É? Nem sempre, pô, nem sempre. Vou mostrar aqui para vocês um caso de curto-circuito. Digamos que eu tenha isso daqui, ó. Deixa eu pegar aqui meus elementos. Olha só. Vou mostrar para vocês o que é um curto-circuito. Aqui eu tenho 3 elementozinhos aqui, tá? Deixa eu apagar para não ficar confuso esse brilho, para ficar um negócio mais uniforme. Aí digamos que as 3 estão acendendo assim, tá bom? Aí agora eu vou fazer um curto em uma das lâmpadas. Por exemplo, eu vou fazer um curto na lâmpada do meio. O que é fazer um curto? É pegar um fio e juntar daqui para cá. Porque a corrente elétrica que está vindo por aqui, e perceba que a corrente sempre vai sair pelo polo positivo da bateria, a corrente que está vindo por aqui, ao invés dela passar pela lâmpada 2, ela percebe que tem um caminho mais fácil. Ela diz, oxe, por que eu vou por aqui? Oxe, eu vou pular. Tem um caminho bem fácil, sem resistência. Então essa lâmpada apaga, mas é diferente do outro caso. É diferente dessa situação aqui, ó, porque aqui eu interrompi a possibilidade da corrente continuar. Nesse caso agora, eu dei uma opção só da corrente por um caminho melhor. Sabe o que vai acontecer? A resistência total diminuiu. Automaticamente, o brilho das lâmpadas que ficaram fica muito mais forte, entendeu? Então elas terminam brilhando mais. Beleza? Então ficou claro aí na associação em série. Na associação em série, a corrente é igual, a DDP é a soma, a resistência total é a soma, os elementos são dependentes um do outro, se eu tirar um deles, apaga os outros, e quanto mais elementos, maior a resistência, menor a potência. No caso de lâmpadas, vai fazer brilhar menos. Ok. Com isso, nós finalizamos os principais tópicos de resistores: associação em série, associação em paralelo, potência, energia. E se essa aula foi útil para você, se você conseguiu destravar na física e aprender elementos importantes, eu acho que eu mereço o seu joinha, né? Então dá o joinha aqui no vídeo, se inscreve no canal, manda esse vídeo para o maior número de pessoas, manda para aquele amigo que você quer sentado do seu lado na hora da aprovação, que você quer sentado do seu lado juntinho lá na universidade, tá bom? Eu tô esperando vocês no próximo vídeo. Vamos embora. Valeu, galera!